Falar de psicologia, de como ela surgiu, por que que ela surgiu, podemos dizer que por conta da necessidade de entender a mente humana e toda a sua complexidade, houve-se a necessidade de criar um método, uma disciplina científica para poder estudar e marcar comportamentos, evolução, e isso tornou-se viável e real a partir do século XIX. Essa é a verdade nesse ponto. Quais são as principais abordagens da psicologia? É a segunda pergunta, né, do trabalho. Cognitiva, psicologia, a neurociência, behaviorismo, que é por conta do comportamento, humanismo, gestalt e psicodinâmica, se não falha a memória. Tem outra pergunta sobre a minha compreensão, né, sobre algumas coisas. Dentro do que eu estudei ali no livro da matéria, o que mais me chamou a atenção foi sobre a memória, né, o conceito de memória. Por quê? Eu, por exemplo, tenho uma memória muito aguçada. Eu lembro de coisas que me aconteceram na infância. E aí você, além da percepção que você tem de mundo, né, da motivação, que é uma outra abordagem, a memória, ela sempre, quando acessada, você consegue trazer clareza a muitas coisas do estado atual. Vou dar um exemplo, eu trabalho dirigindo e geralmente entram pessoas no meu carro e conforme a gente vai conversando, elas reclamam da sua vida, de alguma coisa, e quando a gente vai puxando a memória, você acaba descobrindo lá no início da sua vida algo que marcou, seja um trauma de infância ou algo que marcou, que a machucou, né? Ou seja, um momento feliz. Aí nós vemos como, por exemplo, a memória por gosto, né? A memória gustativa, ou por cheiro, ou de repente uma música, um ritmo. Isso é o que nos traz a memória, são coisas que marcam, né? São coisas que trazem a nossa memória. E por isso eu acho interessante esse conceito de memória. É muito louco porque tudo gira em torno de memória, tudo. Porque por mais a motivação, se você se algo te motiva, é baseado em algo que você quer ou algo que você viveu e você não quer viver mais porque você não quer ter aquela memória ruim. Você quer criar novas memórias e tal. Quando te traz a percepção, algo que te traz a percepção também cria uma memória. Então tudo gira em torno da memória. Por isso eu escolhi e é o que mais me chamou a atenção dentro dessa unidade 3. E na quarta pergunta é qual foi a minha compreensão sobre a abordagem sistêmica, né? Eu tenho para mim, eu compreendo que é uma forma de estudar e de avaliar o indivíduo, a pessoa como parte de um sistema. Uma pessoa que é influenciada e também influencia pelo meio que vive, que anda, por fatores internos e externos. Essa é uma das minhas compreensões. Poderíamos falar mais tempo sobre isso. Eu acho que é difícil resumir em poucas palavras, mas é como estudar um sistema total e o indivíduo, como é psicologia, estudar o indivíduo dentro desse sistema para entender como um todo, não só como fragmento de um todo. Aí a última pergunta é onde a psicologia e a teologia se encontram. Para mim, elas se encontram desde o início, porque onde tem um ser humano, tem uma mente, e essa mente precisa ser
avaliada, estudada, entendida. Ontem eu ouvi uma frase que o problema da humanidade é o ser humano, mas a solução da humanidade também é o ser humano. Eu, enquanto cristão, acredito que a solução é o ser humano com Cristo, né? Mas se encontram de forma científica e acadêmica, posso dizer assim, que se encontram na parte onde precisa estudar a teologia da religião, aonde a gente pode tentar explicar como a religião e a crença afeta o comportamento e a mente humana de forma de transformação de vida. Então nessa parte aí é onde se mistura, cientificamente falando. Mas eu ainda acredito que aonde tem seres humanos, a psicologia ela é necessária para que a gente possa ouvir, ter empatia e ajudar o próximo com um ouvido ou uma fala. É aí que se encontra. É sobre isso.